Graça e paz, meus amadinhos de Cristo. Você abençoe o nosso domingo. Que o Espírito Santo de Deus venha estar conosco. Que o nome dele seja glorificado sempre em nossas vidas. Que o Senhor venha abrir as comportas do céu em nosso favor. Venha se nos despertar, né? A um novo tempo, né? E que nós venhamos nos fortalecer nele, né? Porque ai de nós se não fosse o nosso Deus. Quero mandar um beijo para tia Ana, a Irani. Tem uma filha de tia Ana que eu esqueci o nome dela. Ela tem um cabelo grisalho. Eu acho muito bonito o cabelo dela. E ela também. A Cristina, eu acho que é a Cristina o nome dela, me lembrei. E quero mandar um abraço forte para todos vocês que me seguem, que compartilham. Deixa a sua mensagem. Clica no coraçãozinho se você me segue no Kawaii ou no TikTok. E aqui no YouTube você precisa deixar o seu joinha, para que eu possa continuar. E até mesmo para mim ter aquele ânimo de gravar. Porque às vezes a gente fica triste, né? Porque a gente grava. Tem muitas pessoas que seguem a gente que a gente nem sabe. Mas a gente também não vê ali o joinha, né? E aquele joinha ali dá um ânimo na gente, né? Pra gente deixar a palavra do Senhor. Porque quando a gente não vê aquele joinha ou alguma mensagem, é como se as pessoas que seguem a gente não, eles não estivessem gostando da pregação ou do que a gente está falando, né? Mas eu vou continuar. Tem dias que eu passo uns 2 dias, 3 dias, né? Sem deixar aqui, mas eu volto de novo, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus encha os lares de vocês, da paz dele, da graça dele. Porque o que seria de nós se não fosse a paz do Senhor conosco, né? Que o Senhor venha te abençoar, Cristina, que o Senhor venha abrir os teus olhos na área que você precisa despertar, né? Na área que você tem clamado, porque todos nós temos um clamor especial, aquilo que nós almeja, e só Deus pode fazer, né? Eu quero deixar aqui alguns versículos que está aqui meditando para a nossa reflexão no dia de hoje. Também quero agradecer a Deus pela vida da minha família, né, dos meus filhos, dos meus cunhados, enfim, de todos vocês. Tem umas primas minhas também que me seguem. A Luzinete, né? Ela mora, não sei se é em Minas Gerais, ou se é ali próximo de São Paulo, não me lembro mais. Mas que o Senhor venha ser com ela, com os filhos dela, né? E venha guardar toda a nossa parentela, de longe e de perto. Aqui diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aqui é Paulo falando, aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, 12, ele está falando assim que ele já tinha alcançado, né, a perfeição, mas ele foi escolhido por Jesus para estar ali pregando o Evangelho, para estar ali falando do amor de Cristo, para alcançar outras vidas, para que outras vidas fossem aperfeiçoadas dentro do Evangelho de Cristo. Você vê que Paulo foi um grande pregador, né, de Cristo Jesus na terra. Se a gente for ler toda a Bíblia, como graças a Deus e graças ao pastor Guilherme, eu consegui ler a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, o ano passado, e esse ano nós estamos no mesmo engajamento, graças a Deus. E é muito bom, né? Isso é muito bom. Então, Paulo está dizendo o quê? Se a gente for olhar ali, Paulo foi um dos maiores pregadores, um homem assim de Deus mesmo, sabe? Que viu a Cristo ali face a face, que foi no primeiro, segundo e terceiro céus, como ele mesmo fala. Mas ainda assim, ele não se coloca ali no patamar de, eu posso, eu sou. Não. Ele diz, não que eu fui, que eu já alcancei essa graça da perfeição, mas eu fui escolhido, Paulo está dizendo, né? Eu fui escolhido para aperfeiçoar outras pessoas. Que coisa tremenda, né? Mesmo sendo um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra do Senhor, um homem que tinha temor, né, pela palavra, um homem que estava ali, né, disposto, ele ficou disposto à disposição de Jesus, à disposição do Evangelho de Cristo. Ele morreu por amor ao Evangelho. Mas ele diz assim, né? Não que eu fui. Tem pessoas que mal conhecem a palavra
mal conhece ao próprio Deus e já se acha, né, no topo dos topos. E Paulo não. Paulo era um homem temente à palavra de Deus, mas humilde. Que coisa tremenda. Essa semana eu estava assistindo aqui o jornal na Record, e eu vi ali uma mulher que se dizia pastora. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado mesmo com o que a gente tem ouvido e com o que a gente tem colocado dentro da nossa casa. E aquela mulher ali pregava e cantava e louvava e adorava a Deus. Quem olhava assim para ela, eu estou falando o que eu vi. Não foi ninguém que me contou, não. Foi eu que vi. E ali quem olhava para ela dizia, nossa, que pastora, que pregadora. E os pais pastores, amados, ela estava envolvida com uma facção. Tá lá se você for ver ali buscar no YouTube, você vai encontrar. Passou ontem no jornal da Record. Então nós temos que ter muito cuidado. Ela foi presa, ela e os pais dela, né? Que são pastores, denominados pastores. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Nós temos que pedir ao Espírito de Deus para que nos dê sabedoria, entendimento e interpretação daquilo que a pessoa está falando. Senhor, isso vem de ti mesmo? É muito fácil você pegar a Bíblia ali, uma pessoa que conhece as letras, né? Mas não conhece o dono da letra. É muito fácil pegar ali a palavra e jogar no YouTube e falar da forma que ele quer falar. Mas não da forma que Deus está falando. Muitas vezes você grava algo da parte do Senhor, as pessoas não querem ouvir, porque querem ouvir as bênçãos, querem saber das bênçãos. É muito fácil eu chegar aqui e detonar um monte de bênçãos na tua vida e dizer que você vai ser próspero, que você... E você achar bom, porque é isso que nós queremos, né? Prosperidade. Mas nós temos que ter muito cuidado de onde vem essa prosperidade. Porque Deus, Ele tem para nós prosperidade, Ele tem o melhor dessa terra para nós. Mas o que é que Ele diz? Buscai em primeiro lugar o reino. Sabe por que ele está dizendo que nós temos que buscar o reino? Porque quando eu e você buscarmos o reino, quando nós formos alcançados pela glória, pela graça de Deus, tudo que tem aqui na terra é nosso. Ele já deixou aqui para mim e para você. Mas para isso, nós precisamos ter a certeza de quem é Cristo Jesus. De quem é Deus. Que reino é esse que Ele fala? Que Ele quer tanto que nós conhecemos. Temos que buscar o reino dos céus. Porque quando nós chegar lá, ninguém vai nos tirar de lá. E daqui da terra nós estamos sujeitos a passar por escândalo, por coisas horrendas. Aqui na terra nós estamos sujeitos a ser arrancados desse reino. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino. Porque quando nós tivermos a certeza desse reino, ninguém consegue nos tirar de lá. Ninguém. Mas aqui na terra, bens materiais, vem um que passa uma rasteira e tu perde tudo. Mas a graça que Deus te dá do reino dos céus, ninguém consegue tirar. Quando você estiver firmado nele, quando você estiver focado, quando o teu foco e o meu foco for ele, ninguém consegue nos tirar de lá. E ninguém consegue nos enganar aqui na terra, porque o Espírito de Deus vai nos convencer de que nós estamos sendo enganados. Né? Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Ele ainda não estava aperfeiçoado. Olha que sabedoria. Olha que humildade. Mas ele foi escolhido, como eu e você. Mas será que eu e você temos essa certeza aqui que Paulo está falando? Então nós precisamos buscar essa certeza, né? Aí ele diz assim, ó. Costuma-se dizer que aquele que mais precisam de justificação são os que menos querem ser corrigidos. Olha, tremendo, né? O que mais precisa da justificação é o que não querem ser corrigido. Eu não quero ser corrigido, não. Não quero. Não é assim? Aleluia. Em outras palavras, se você pensa, estou realmente indo bem e acha que não precisa de nenhuma correção, então você provavelmente está precisando muito mais do que supõe. E é verdade, quando nós achamos que estamos no topo e que nós não precisamos mais ser corrigidos por ninguém, aí é que nós estamos precisando. Você vê que Paulo começa dizendo que ele foi chamado e ele precisa dessa perfeição. Ele já está aperfeiçoado, mas ele não se coloca nessa altura. Ele se coloca ali na humildade e dizer que não foi ainda aperfeiçoado, mas ele precisa para aperfeiçoar outras pessoas.
Isso é humildade. Aleluia. Né? E quando nós achamos que nós não precisamos mais de ninguém, que nós não precisamos mais ser corrigidos, que nós não precisamos mais ser ensinados, é porque é aí que nós precisamos ser ensinados, né? O apóstolo Paulo, após anos caminhando com o Senhor, falou, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Tremendo, né? Coisa linda. Filipenses 3,12. A verdadeira marca de uma pessoa no Espírito é que ela está sempre com fome e sede de mais e mais justiça. É verdade. Quando nós temos sede de aprender do Espírito, de justiça de Deus, nós estamos no caminho da perfeição. Aleluia. Mas existem algumas coisas que roubam o nosso apetite. Algumas vezes nos alimentamos mal espiritualmente e isso diminui o nosso apetite. É verdade. Quando você se coloca naquele dia, hoje eu vou estar na presença do Senhor, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou ouvir louvor, hoje eu vou buscar a face de Deus. Quanto mais você ouve louvor, mais você quer ouvir. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você sente a presença de Deus, mais você quer sentir. Mas quando você se envolve com, vamos supor, com uma novela, não estou dizendo para você que você não pode assistir novela, é você e Deus. Quando você vai ali pro celular, que você vai ficar ali focada num joguinho, né, alguma coisa que tira seu foco do Espírito, você olha ali para a Bíblia, você pega a Bíblia para ler e você fala, ixi, eu não vou ler não porque eu não dou conta. Por quê? Porque você já estava focado em outra coisa que não era o Espírito, né? Então você toma aquele choque de realidade e diz, olha, peraí, basta, que já deu, vou voltar ali para o meu alvo, que é Jesus. É dessa forma, meus irmãos. Eu estou falando por experiência própria. É dessa forma, né? Não são necessariamente coisas ruins em si, mas coisas que diminuem o nosso apetite. É verdade. Aleluia. Então, periodicamente, precisamos nos perguntar, isso em que estou engajado? Esta relação, este objetivo, esta atividade, esta está me fazendo mais ou menos sedenta pelo Espírito? Isso é uma pergunta, né? Essa atividade que nós estamos fazendo está nos levando a ter sede e fome do Espírito ou está nos afastando dele? Fica essa pergunta para mim e para você. Isso me aproxima de Deus ou de alguma forma me mantém afastado dele? O que tem te afastado de Deus? O que tem chamado a tua atenção para buscar a face de Deus? Então, põe na balança o que é melhor. Você está focado em Deus ou está focado nas coisas mundanas? Não que você não possa, você está aqui do mundo. Então não tem como você não viver algumas coisas do mundo. Mas o que é que você tem que viver aqui no mundo? O que é que você tem que buscar aqui no mundo? O que tem que te afastado de Deus? Aqui nesse mundo? Isso aqui não é para sempre, não. Isso aqui é uma passagem. Vai passar. Aleluia. E é um bônus ou um ônus na corrida da vida? Hebreus 12:1 nos fala. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livra-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que é a corrida que nos é proposta? A corrida de buscar a face de Deus, de buscar o reino de Deus, não daquilo que nos afasta dele. Aleluia. Muitos não vão entender, porque nem todos querem ir para o céu, mas nem todos querem pagar o preço de ir para o céu. Nem todos querem estar focados ali na aliança de estar com Deus. E nós precisamos, né,
essa corrida contra o tempo, porque aqui é uma passagem, meus irmãos. Não adianta. O inferno é tão real quanto o céu. E não adianta você se iludir, não. Se você está realmente faminto e sedento por justiça, você vai encontrá-la. Porque se você realmente quer algo, vai se colocar numa situação onde irá obter aquilo que quer. Realmente é verdade. O que nós queremos é a presença de Deus, então nós vamos buscar. Nós vamos buscar a presença de Deus. Nós estamos sedentos do Espírito, nós vamos buscar o Espírito, para que nós sejamos alcançados por Ele. Se você buscar o Espírito, Ele vai alcançar você e vai te dar tudo aquilo que você precisa para viver nessa terra. Mas se você está sedento pelas coisas do mundo e você correr atrás, você também vai alcançar. Mas lá na frente você vai ver o tombo e você vai dizer: por que eu troquei a sede e a fome de Cristo por a sede e a fome do mundo? A Bíblia diz que nós podemos controlar a nossa carne. E eu tenho vivido isso. Eu tenho lutado para controlar os desejos da minha carne, para que a minha carne não vença o meu espírito, porque é uma guerra diária, é uma guerra cotidiana. Mas nós temos que vencer a nossa carne e buscar a face de Deus e o Espírito de Deus enquanto nós podemos achar. Amém? Fico com essas palavras. Obrigada a você que tem me acompanhado e que tem me seguido. Mas me ajuda a continuar pregando. Me ajuda a continuar nessa caminhada que é tão difícil. Me ajude. Como é que você me ajuda? Compartilhando, deixando o seu joinha e falando do que você tem achado a palavra de Deus aqui, a ministração que eu tenho deixado para mim e para você. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Joãozinho, um beijo para você no seu coração. Você está sempre nas minhas orações. Amém?